Não é segredo pra ninguém que a NBA é uma liga de gigantes. Desde 1970, a NBA tem uma média de altura de um pouco mais de 1,98 m, chegando a no máximo 1,99 m. Hoje em dia, 72% da liga tem mais de 2,05 m de altura e até mesmo uma posição de armador, que é uma posição considerada para pessoas baixas, está cada ano com pessoas mais altas. Dito isso, vários jogadores se destacaram na história da NBA pelo seu tamanho, e não por serem os mais altos, e sim os mais baixos. Podemos dizer então que eles se destacaram mesmo com a falta de tamanho. São eles Yuki Kawamura, Nate Robinson, Spud Webb, Earl Boykins e o menor de todos, que é o Muggsy Bogues. E com esses nomes, a gente tá falando aqui de uma média de 1,67 m de altura. A gente sabe o quão difícil que é entrar na NBA. 1% dos jogadores do ensino médio vão para a primeira divisão do college, e aí 1% desses jogadores vão para a NBA. Então você tem uma média de 0,0001% de chance de conseguir logo de cara. E se você for baixo, suas chances diminuem ainda mais. E aí, rapaziada, fica a pergunta e o tema desse vídeo: como esses nanicos conseguiram entrar na NBA? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários a sua altura e se você algum dia sonhou em entrar pra NBA. Eu mesmo com meu 1,67 m já sonhei um dia entrar pra NBA, pensando bem, porque quando eu fiz o vídeo do NBA Draft Combine, eu descobri que eu tinha 1,64 m. 1,64 m. Então eu sempre roubei 3 centímetros. Eu sempre falei 1,67 m. E agora, bora pro vídeo. Na história da NBA, nós temos apenas 27 jogadores listados com 1,75 m ou menos. E o mais recente é ele, Yuki Kawamura, né, que jogou a Summer League aí junto com o Mãozinha pelo Chicago Bulls. Ele foi listado no site da NBA com 1,72 m de altura e faz parte de um dos 3 jogadores estrangeiros da história da NBA abaixo de 1,75 m de altura, ao lado do japonês Yuta Tabuzi e também do alemão Charlie Hofer. Se já é difícil para um jogador baixo entrar para a NBA, imagina um jogador baixo e estrangeiro. Ele simplesmente tem que ser diferenciado, e foi. Uma coisa que é clara para os baixinhos do basquete é que se você não for compensar no tamanho, você tem que compensar na agilidade, no controle de bola, visão de jogo, e tem que fazer isso 3 vezes melhor do que qualquer outro jogador. Senão realmente não faz sentido você estar em quadra. No caso do Yuki Kawamura, ele chamou muita atenção do Memphis Grizzlies durante a sua performance nas Olimpíadas de Paris em 2024, atuando pelo Japão, onde ele teve médias aí de 20,3 pontos por jogo e 7,7 assistências. Mas o que chamou a atenção mesmo foi sua performance no jogo contra a França, onde além dele fazer os 29 pontos e dar 6 assistências, ele também pegou 7 rebotes. Estamos falando aqui, rapaziada, de 7 rebotes em um time onde tinha Victor Wembanyama e Rudy Gobert. E com isso ele ganhou um contrato de two-way aí com o Memphis Grizzlies, né, onde ele poderia atuar tanto na D-League como na NBA. Mas uma coisa que ele disse que ele não poderia fazer era se acomodar com essa performance que ele tinha feito nas Olimpíadas. Ele disse que assim que ele entrou no Memphis, cada dia era um teste onde ele poderia ser cortado imediatamente. Então ele tinha que provar aos companheiros de time e à comissão técnica que ele podia jogar. E ele conseguiu impressionar até mesmo o Marcus Smart, que disse o seguinte: o Yuki traz uma singularidade ao jogo que não se ensina. Ele usa todas as suas habilidades ao seu favor, a velocidade e o fato dele ser tão pequeno. Às vezes você nem o vê, ele surge do nada. Ele é capaz de arremessar a bola, ele é capaz de controlar a bola e passá-la também. As pessoas o subestimam. Como eu disse pra vocês, rapaziada, pra você ser um baixinho na NBA, você tem que se destacar 3 vezes mais em todas as suas habilidades. Algo que deixaria paralelo com os outros jogadores do time ali seria ter uma boa impulsão. E 2 jogadores desses abaixo de 1,75 m conseguiam fazer isso tão bem que eles até conseguiam enterrar. E não só enterrar, como também eles já foram campeões do torneio de enterradas da NBA. Mas vamos começar falando do mais alto entre eles, que inclusive ganhou 3 vezes o torneio de enterradas da NBA. Eu tô falando do cara, o dono dessa camisa aqui, Nate Robinson. Na verdade, o dono dessa camisa aqui sou eu, né? Que fui eu que comprei. Com certeza você aí de casa, se você é um jogador de basquete baixinho, assim como eu, o Nate Robinson foi uma de suas inspirações. Com 1,75 m e um salto vertical de 1,10 m, ele conseguiu vencer Dwight Howard no torneio de enterradas. E ó, pulando sobre ele, tá? Ah, DPC, mas o torneio de enterrados não conta, não tá valendo, é tudo brincadeira. Então beleza, então pega esse vídeo aí do Nate Robinson pregando o LeBron James na tabela. Corta aí agora pro Nate Robinson dando um toco no Shaquille O'Neal. Agora corta aí pro Nate Robinson dando um toco no Yao Ming de 2,29 m de altura. O Nate Robinson era sinistro, mas ele precisava ser assim. Um jogador fora da curva na NBA, não só pelo seu tamanho, mas também pelas suas habilidades. Uma coisa que eu não falei é que 6 desses 27 jogadores que são abaixo de 1,75 m na NBA conseguiram passar dos 500 jogos na
liga. No caso do Nate Robinson, ele teve 618 jogos na liga, jogando aí de 2005 até 2015, passando por 8 equipes. Desde jovem, o Nate Robinson sempre foi bem atlético, né? E não foi à toa que no high school ele fez parte da equipe de basquete, futebol americano e de atletismo. Disputar diversos esportes aí durante o high school acaba sendo comum para muitos jogadores na NBA. Porém, no caso do Nate Robinson, ele também fez isso no college. Ele fez parte do time de basquete e de futebol americano da Universidade de Washington, onde 6 dos 13 jogos que ele disputou com o time de futebol americano, ele foi titular. Na verdade, ele foi para a faculdade com a intenção de jogar futebol americano, mas aí ele acabou mudando de ideia no seu segundo ano. Ele era um cornerback e teve um recorde de 2 interceptações e de 38 tackles. Talvez o que tenha levado o Nate Robinson a ser a 21ª escolha do draft de 2005, além do incrível jogo que ele fez pela Universidade de Washington, com médias aí de 14,4 pontos por jogo, também foi o jogo explosivo que ele trouxe do futebol americano, combinando com um jogo duro, uma boa explosão e arremesso. E isso o manteve por 5 anos no New York Knicks, onde na temporada de 2008 e 2009 ele teve médias de 17,2 pontos por jogo e 3,1 roubo de bola, ficando em terceiro lugar na escolha de sexto homem na temporada. Mas o que define bem o jogo do Nate Robinson é coração acima da altura, que inclusive foi um título do livro dele lançado em 2014. Lá ele fala sobre sua determinação e ética de trabalho que permitiram que ele superasse a desvantagem de altura para jogar na NBA por 10 anos. E se a gente falou de um cara que tinha 1,75 m, enterrava e ganhou concursos de Slam Dunk Contest, vamos falar de outro que fez a mesma coisa, só que com 1,68 m de altura. E eu tô falando dele, rapaziada, o terceiro menor jogador da história da NBA, Spud Webb. Todo mundo se pergunta como jogadores como Spud Webb e até mesmo Nate Robinson ganharam impulsão. Bom, no caso do Spud Webb, esse talento era natural. Desde a sua infância ele sempre foi muito ágil e tinha um incrível salto vertical. Inclusive reza a lenda aí que ele enterrava desde a 7ª série com 1,60 m de altura. E também desde a sua infância ele teve que se provar para os técnicos e jogar 3 vezes mais do que todo mundo. E isso já começa pelo seu time do ensino fundamental. Mesmo fazendo os testes, ele foi informado que era muito baixo para o basquete e só conseguiu jogar porque 2 atletas ficaram de fora da equipe. E no seu primeiro jogo, calando a boca de muitos, ele anotou 22 pontos na partida. Já no high school, onde ele também teve que se provar mais uma vez, ele teve média de 26 pontos por jogo, atuando pela Wilmer Hutchins High School. E mesmo sendo o principal jogador do time, tendo várias conquistas individuais no high school, ele não recebeu nenhuma carta de faculdade de primeira divisão. Então ele começou a jogar na Midland Junior College. E atuando por lá, ele ajudou o time da faculdade a ser campeão nacional, fazendo aí 36 pontos com 10 de 15 nos arremessos. E essa atuação finalmente colocou o Spud Webb no radar de outras universidades, o que levou ele aí para North Carolina State University. Uma história curiosa é que o técnico da faculdade, que se chamava Jim Valvano, ainda não tinha visto o Spud Webb, até o momento que eles se encontraram no aeroporto. O único que tinha visto ele foi o auxiliar técnico chamado Tom Abatemarco, que ficou impressionado com as habilidades e com o atleticismo do Spud Webb. Assim que o técnico da faculdade viu um carinha de 1,68 m vindo na direção deles, ele só virou para o auxiliar e falou assim: se aquele ali for o Spud Webb, você tá demitido. Mas aí, depois de alguns dias, o Jim Valvano também ficaria impressionado com o Spud Webb e daria a bolsa na universidade. E por lá ele atuou por 3 temporadas, fazendo uma média aí de 10,4 pontos por jogo e 5,7 assistências. E depois da faculdade, rapaziada, adivinha? Mais uma vez Spud Webb foi subestimado porque todos os jornalistas, analistas achavam que ele ia jogar na Europa ou então até mesmo no Harlem Globetrotters. Mas não foi isso que aconteceu, porque ele foi pro draft da NBA e foi selecionado pelo Detroit Pistons na 4ª rodada. Isso mesmo, rapaziada, na 4ª rodada, porque naquele ano 162 jogadores foram selecionados aí no draft e teve até a 7ª rodada. Porém, nem todo mundo foi pra NBA, né? O Spud Webb, infelizmente, foi dispensado pelo Detroit Pistons, mas aí o agente dele conseguiu um teste no Atlanta Hawks, onde mais uma vez ele superou as expectativas aí e conseguiu uma vaga no time. Ele jogou na NBA de 1985 a 1998, passando por Atlanta Hawks, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves e Orlando Magic. E até hoje é considerado o menor jogador a participar e ganhar um Slam Dunk Contest. E rapaziada, já que a gente tá falando de jogador baixo, o jogador mais baixo da história da NBA não podia ficar de fora, né, mano? E aí fica a pergunta: como que um jogador de 1,60 m conseguiu entrar na NBA? Senhoras e senhores, Muggsy Bogues.
Tyrone Curtis Muggsy Bogues jogou na NBA de 1987 até 2001, fazendo parte do clássico time do Charlotte Hornets e também do elenco de Space Jam. E aí você me pergunta por que carambolas um cara de 1,60 m conseguiu entrar na NBA. Simplesmente, rapaziada, porque ele usava a altura ao seu favor nos quesitos defensivos. Ele era muito rápido e muito bom em roubos de bola, o que dificultava bastante os outros jogadores a baterem bola na frente dele. Além disso, ele tinha um excelente QI de basquete, onde ele tinha uma margem muito boa de assistências por turnovers. Em uma entrevista, ele disse o seguinte: conforme eu fui crescendo, todos continuaram crescendo, menos eu. Com o tempo eu percebi que meus pais eram bem baixos, então eu não ia ficar muito mais alto. Então, desde cedo, o tamanho se tornou um fator motivador. Ser baixo me tornou destemido como um jogador, e eu propus a provar que todos estavam errados. Eu deixava todos que eu marcava saberem que sempre sentiriam a minha presença, ficando por baixo deles, nunca deixando eles relaxar. Eles ficavam com medo até mesmo de driblar, porque eles sabiam que eu poderia ser muito perturbador. Muggsy Bogues se destacou aí na Dunbar High School, onde no seu primeiro e no último ano ele teve recordes aí de 29-0 e 31-0. E graças a isso ele acabou ficando no radar nacional e teve convite de diversas universidades, mas aí ele escolheu a Wake Forest. Em suas duas últimas temporadas jogando pela faculdade, na conferência ACC, por 2 vezes consecutivas ele liderou a conferência em roubos de bola e assistências na mesma temporada, além dos 14,8 pontos por jogo na última temporada. Essas médias o renderam a 12ª escolha do draft, onde ele foi selecionado pelo Washington Bullets. Muito se comentou aí sobre a entrada do Muggsy Bogues na NBA, ainda mais sendo a 12ª escolha. Tom Newell, que era do front office do Seattle Supersonics, comentou que o maior problema que o Muggsy Bogues teria na NBA seria quando ele fosse pro banco e os seus pés não alcançassem o chão quando ele se sentasse. É embaçado, né? Mas uma coisa que chamou a atenção, rapaziada, era que o Muggsy Bogues, que era o jogador mais baixo da NBA, ia atuar ao lado de Manute Bol, que era o jogador mais alto da NBA, e tinha uma diferença entre os dois ali de 71 centímetros. Mas o Muggsy Bogues ia cada vez mais conquistando respeito na liga, sendo um jogador extremamente rápido, com uma agilidade e um controle de bola totalmente diferenciados. E se vocês acham que existiam apenas as Jordan Rules, se liga só nesse depoimento do Vince Carter. Tínhamos uma regra Muggsy Bogues. Se você não o vir na quadra, pegue a bola, porque isso significa que ele tá bem atrás de você e prestes a roubá-la de você. Graças à sua altura, ele agia como um elemento surpresa dentro de quadra. Com isso a gente concluiu, rapaziada, que é basicamente aquilo. Eles entraram na NBA usando o tamanho ao seu favor, onde podem e devem ser mais ágeis do que os jogadores mais altos, porém tendo que se esforçar 3 vezes mais. A gente pode citar outros nomes aí também, como por exemplo o Calvin Murphy, né, que foi o primeiro jogador abaixo de 1,75 m a ser All-Star na NBA e também ser um Hall da Fama no basquete. Ele também é o maior cestinha da lista, com 17.949 pontos e médias de 19,9 pontos por jogo na carreira. E com certeza, rapaziada, o Isaiah Thomas, né, que teve média de 17,5 pontos por jogo na sua carreira na NBA e é o menor jogador a ser All-Star e também a fazer um triple-double. Conhece algum outro jogador baixinho que fez história na NBA? Deixa aí nos comentários, também deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima, rapaziada. Tamo junto!